Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Grande é seu nome, maravilhoso, bendito nome, Jesus, Senhor, Rei poderoso és, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor, é o grande pastor, a rocha dos séculos, onipotente és. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor. Grande é seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus, Senhor, meu Pai celeste, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Ouvintes, nós temos as Escrituras abertas no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26, onde acabamos de citar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que coisa preciosa! Que segurança! Sabermos que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Daqui então, nós conhecermos, entendermos pela luz do próprio Deus o que é o corpo de Jesus Cristo. Nunca pode o Espírito Santo mostrar alguma coisa para um membro do seu corpo de uma forma e mostrar para outro membro do seu corpo já de outra forma diferente. Isto é uma contradição. É um paradoxo, o que quer dizer um contraste. São Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E por isso, como membros deste corpo de Cristo, nós agimos sob a orientação desta mente, que não pode falhar. Então, para esse corpo, é bom nós falarmos que é tempo de falar consigo mesmo, assim diz o Senhor. É tempo deste corpo ser dirigido pelo Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo, que não usa simplesmente a mensagem de Lutero mais. O Espírito Santo usa a mensagem de Lutero ainda, mas simplesmente para mostrar para o pecador que a salvação é de graça. O Espírito Santo usa, na verdade, a mensagem de Wesley ainda, aquela partícula, mas simplesmente para mostrar que sem santificação não podemos ver a Deus. O Espírito Santo usa, na verdade, também os dons espirituais. Mas para quê? Para que, com eles, sejamos mais agradecidos ao Senhor e procuremos o caminho mais excelente. Oh, amados, aqui está o tempo de falar consigo mesmo. Assim diz o Senhor. Em cada passo da vida, o homem, a mulher, a criança, pode ter o toque divino. O assim diz o Senhor não vem propriamente de uma vontade nossa, de um desejo do nosso coração, mas vem pela perfeita vontade de Deus. São coisas que nós, na maioria das vezes, não estamos desejando. E aquilo vem pela providência divina, pela vontade perfeita de Deus. Porque Deus atende, na verdade, os desejos, as inspirações dos corações. Isto não quer dizer que seja a perfeita vontade de Deus. De maneira alguma. Ele concede o desejo do coração das pessoas. Mas estamos falando sobre aquilo que a pessoa nem está pensando. E que, de um certo modo, aquela decisão de Deus não agrada a si mesmo. Isto é, não agrada a carne. Vem até às vezes chocando com a nossa carne. Mas é o assim diz o Senhor.
Então ele fala ao seu coração, moça. Ele fala ao seu coração, rapaz. Senhora, meu irmão, ele fala ao seu coração. Ele te instrui no que é bom e no que é mal, naquilo que é o bem e naquilo que é o mal, para que você assim possa aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então é tempo daquela unção que São João faz referência dela na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, São João está falando de alguma coisa muito profunda, que não há necessidade de que alguém te ensine como você deve se vestir como mulher. Não há necessidade de que alguém te ensine, te obrigue a não cortar seu cabelo como uma mulher que você é. Não há necessidade de legalismo algum na igreja. Não há necessidade de legalismo nos diáconos para impor a ordem da igreja. Não há necessidade alguma de legalismo no pastor, porque a lei mata, mas a graça dá vida. Se esta igreja, se este crente, se esta crente tem de fato recebido esta unção do Espírito Santo, tem recebido de fato esse Espírito, esse Consolador, que o Pai enviaria em nome de Jesus Cristo. Isto quer dizer que ele não viria com outro nome, mas com o mesmo nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não foi por imposição que Sara foi o que ela foi. Não foi por uma imposição que Rebeca foi aquilo que ela foi. Não foi por imposição que as santas mulheres deixaram este exemplo citado por São Pedro em sua primeira carta, capítulo 3. Mas sim pelo Espírito que estava sobre elas. Não é por imposição que a mulher está obedecendo o mundo e essa moda vulgar de hoje, mas é por causa do Espírito que está sobre ela. E a mesma coisa acontece com a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela imposição de pastor, não é pela imposição do marido, não é pela imposição do diácono, da igreja, mas é pelo Espírito que está sobre ela, é pelo Espírito que está nela, é pelo Espírito que está nessa moça que ela tem proposto em seu coração ser pura, santa, apresentando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é por imposição, mas pelo Espírito, diz o Senhor, que esse rapaz tem proposto, como Daniel, não se misturar e não se alimentar das iguarias que alimentam a mocidade, a paixão da mocidade de hoje, mas sim pelo Espírito Santo que ele tem recebido, o Espírito da mensagem do dia. Então o Espírito Santo não te ensina somente a mensagem de Lutero, nem tampouco somente a mensagem de Wesley, muito menos Pentecostes,
Mas ele vai mais adiante. Ele vai no que é excelente, na mensagem que ele tem trazido neste dia, através de seu profeta. Ó, meus ouvintes, é tempo de ter consigo mesmo o assim diz o Senhor. É tempo de confiar na palavra de Deus dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Não confiar nela propriamente no papel, mas se o Espírito que escreveu estas Escrituras está em você, então você confia nas Escrituras dentro de você. Você age pelo que está dentro de você. Você age pelo que o Espírito Santo tem escrito nas tábuas do seu coração. Isto é que gera o verdadeiro corpo de Cristo, que não tem em si nenhuma contenda, que não tem em si nenhum choque, que não tem em si nenhuma controvérsia. Este corpo confia no assim diz o Senhor. Não propriamente no assim diz o fulano, ou o ciclano, o pastor ou o bispo, seja quem for, não naquilo que diz o cientista. Este corpo não crê propriamente no que diz o filósofo tal, mas este corpo vive e se dirige pelo que assim diz o Senhor. Mas não mais propriamente do lado de fora, bem entendido. Eu simplesmente, como pregador, só posso ser usado pelo Espírito Santo, se é que estou sendo usado legitimamente, para introduzir, para transferir esta palavra para o seu coração. Porque o Espírito Santo usa homens para isso. Mas não queira, sob o regimento de um homem, sob os pensamentos de um homem. Mas se aquele Espírito que Deus tem te dado testifica dentro de você que isto é assim, diz o Senhor, então abra o teu coração. Deixa que isto se anime, se arraigue dentro de você e passe a viver por isto que o Espírito Santo tem lhe ensinado. Tem chegado a hora de saber algo que o mundo não sabe, que as denominações não sabem, que os pastores não sabem de um modo geral, e quem sabe nem mesmo o seu próprio pastor sabe. Isto é uma grande verdade. Mesmo estando dentro da mensagem, sob um legalismo da mensagem, sob uma imposição, mas algo lá dentro do seu coração confere com as Escrituras e com a mensagem que aquilo só pode operar em sua vida se for assim, diz o Senhor, dentro de você. Os 3 pastores lá em Belém sabiam uma coisa que o mundo não sabia. Isto não te sacode? Os 3 pastores lá em Belém passaram por todas as catedrais, passaram por todo o sistema religioso, passaram pela hierarquia religiosa do dia, porque eles sabiam uma coisa que a hierarquia não sabia. Eles tinham recebido da parte de Deus, pela providência perfeita de Deus, lá no campo enquanto pastoreavam suas ovelhas, a verdadeira revelação e, mais do que isso, esta revelação os guiou até onde estava Deus, no lugar mais simples que se podia existir naquela cidade. Estava na manjedoura. Maria sabia algo de si mesma que o mundo não sabia, nem seu próprio marido sabia.
a ponto de intentar secretamente em seu coração de deixá-la, de afastar-se dela sem precisar de usar difamação. Mas, amados, veja, nem ele sabia o que ela sabia. É tempo de saber algo de si mesmo que seu pai não sabe, que seu marido não sabe, que sua esposa não sabe, o mundo não sabe, seus companheiros não sabem. É tempo de saber algo de si mesmo, o que está dentro de si, da parte de Deus, que ninguém sabe, ninguém pode conhecer, a menos que tenha a mesma coisa, a menos que seja ensinado pelo mesmo Espírito. Se somos ensinados pelo mesmo Espírito, nós não chocamos uns com os outros. Nós não estaremos nunca em choque, não estaremos nunca em controvérsia. Nós estaremos submissos uns aos outros, não aos caprichos uns dos outros, mas sim à palavra de Deus. Sim, a esse Espírito que nos conduz sob o verdadeiro sistema de Deus. Como ele fez com Moisés, diz o profeta desta era, ele faz o mesmo agora. Ele diz: estabeleça um sistema de Deus. Sim, amados, é tempo de viver como filho. Se de fato você é um filho, se de fato somos filhos, é tempo de vivermos como filhos, tendo autoridade de filhos, obediência de filhos, amizade de filhos, companheirismo de filhos, submissão de filhos. Foi isto que exaltou o Filho de Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Conforme ele mesmo afirma em São João capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ora, que do Pai? Pai de quem está ouvindo? Deus corrige, Deus açoita aquele a quem toma por filho e enquadra nesse seu sistema que o Espírito Santo tem fundado, tem estabelecido. O mundo tem o seu sistema, está girando em torno do seu sistema religioso. Satanás tem estabelecido o seu sistema e todos os sistemas cairão nele. Será somente um sistema, ele terá a sua unidade. É tempo dessas nuvens se ajuntarem e formarem a sua unidade. Mas, por outro lado, Deus está operando a mesma coisa. E oxalá que todos nós pudéssemos ver, sermos ensinados por esse mesmo Espírito. Sobre esse sistema, o corpo é um sistema ósseo, é um sistema cardíaco, é um sistema cerebral, é um sistema sanguíneo, e isto deve estar em perfeita harmonia, um membro sujeito ao outro, e todos os membros sujeitos ao Espírito. Oh, que Deus nesta hora possa consolar, porque esse é o Espírito Santo Consolador. É a própria pessoa de Cristo em você, morando em sua igreja, e não há maior consolo hoje senão ser ensinado no que deve fazer, como se portar, nos próximos passos a serem dados, até mesmo nas mínimas coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha desse Consolador, que ensina todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 17h, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. De coração, E aos homens falar da real salvação. não há coisa melhor que ser crente em Jesus. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Com devoção, E ao seu nome prestar vera adoração. não há coisa melhor que servir a Jesus. Não há coisa melhor que andar com Jesus. No mundo cruel, E seus passos seguir até chegar lá no céu. não há coisa melhor que andar com
que glória será para os salvos da luz. Estamos procurando levar aos nossos ouvintes o conhecimento da grande verdade do século, das boas novas principais que todos os filhos de Deus podem ouvir e receber. São as palavras vivificadas pelo Espírito Santo de Deus através do seu profeta enviado para esta era, como precursor da sua segunda vinda. Vocês precisam conhecer, se ainda não conhecem, o que Deus tem nos dado em meio a tanta confusão, em meio a tanto distúrbio religioso. Teria que haver uma coisa real e verdadeira. Belém estava agitada e o movimento era intenso. A religião misturada com a política, e aquilo estava fermentando. Mas, em meio a toda aquela confusão, Deus estava em cena, na manjedoura. Mas somente aqueles pequenos homens do campo, que foram revelados pelo Espírito Santo, puderam passar por toda aquela confusão, por toda aquela beleza, por todos os artifícios e tradições, e irem até onde estava Deus, onde estava o real. Nós cremos assim, que como Jesus passou por muitos enfermos, coxos, aleijados, cegos, mancos, e foi ali curar aquele homem junto ao tanque de Betesda que estava ali há 38 anos, assim também ele faz agora. Ele tem passado por muitas pessoas, por muita gente, por milhões, e chegado até ali onde está a sua semente eleita e falado ao seu coração de uma maneira profunda e real. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem perfeitamente de quem se trata. Isto está na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 20. Se trata de Abraão, aquele que foi justificado pela fé. Sim, pela fé, ele recebeu a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele quem? Deus. Ele quem? O Senhor Jeová.
E Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometera tinha, de fato, fundos, tinha poder para cumprir. Não é como este homem que promete coisas que ele não pode cumprir. Mas esta promessa fala muito profundo no coração do crente. Porque, ouvintes, discorrermos sobre os personagens bíblicos é muito importante. É como um alicerce da casa. Mas não é tudo para nós. O importante é olharmos as vidas destes homens, destes heróis da fé, e depois vermos onde estamos parados. O que está sendo de nós? O que será de nós? Porque apenas conhecimento mental, intelectual, histórico de quem foi Abraão, de quem foi Jó, Moisés, Elias, os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, isso não resolve coisa alguma. Antes, porém, é pior. Jesus disse, melhor fora que não conhecesse. Como que, assim, conhecendo apenas a história do Evangelho, a história das Escrituras, simplesmente não salva ninguém. Mas sim, quando aquela sombra se cumpre em nós, o Novo Testamento é o real da sombra. Jesus Cristo é o real do sábado. E o primeiro dia é justamente aquele dia que o sacerdote movia o molho sobre a congregação. Então foi justamente isto que ele fez. Ele repousou no sábado. Mas no primeiro dia ele foi movido pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habitar em nós, o que acontece? Nós também seremos movidos. Como Cristo foi movido, como Abraão foi movido. Agora, é certo que nós temos um tempo que vivemos sob a promessa. Muita gente diz, bom, graças a Deus eu alcancei a promessa. Não, mas depois que você alcança a promessa, você ainda vai ter que tirar Satanás diante da sua frente. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele teve um tempo muito difícil. Aliás, depois que ele recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ele. Você sabia disso? Depois que Rebeca deu água para aquele camelo de Eliezer e recebeu os dons dele, a coisa ficou mais difícil para ela. Depois que Maria recebeu o anjo, a coisa ficou mais difícil para ela. E assim também a igreja. Mas a promessa é um penhor. A promessa não é tudo. Agora, você tem que entender uma coisa, que promessa está prometendo uma coisa que há de vir. Então foi o que Abraão recebeu. Até então ele não podia sofrer por ideal algum. Mas quando Deus veio a ele e fez a promessa, então ele enfrentou tudo por aquela promessa. Críticas, zombarias. Veja como este velho está dizendo que sua velha vai ter um filho. Mas eles não sabem que a promessa de Deus se cumpre. Mas Abraão sabia. Abraão sabia, Maria sabia, Rebeca sabia. Pelo próprio Espírito Santo, nós sabemos de quem temos recebido a promessa. Em São João capítulo 20, no verso 22, São João capítulo 20,
verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este sopro foi uma promessa. Você sabia disso? Você pensa que foram somente 120 lá para o cenáculo? Esperarem o cumprimento da promessa? Não, foram muito mais. Mas somente 120 ficaram ali. Estavam ali na hora que a promessa estava sendo cumprida. Eles podiam estar muito satisfeitos. Jesus soprou sobre nós e disse: recebei o Espírito Santo. E nesse sopro, então, a gente sente uma emoção, sente uma sensação, e às vezes fala línguas estranhas, e profetiza, etc. E saímos dizendo por aí que já temos o Espírito Santo, que já fomos batizados com o Espírito Santo. Não, não é isto. Você tem apenas recebido um sopro, uma promessa. Foi uma promessa que ele lhes deu. Soprou sua promessa sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Agora, isto foi uma promessa. Você diz aí para o seu filhinho: olha, filhinho, se você passar nas provas de fim de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Bom, o filhinho ainda não tem a bicicleta, mas ele sai dizendo por aí: o papai me prometeu, eu tenho uma promessa de uma bicicleta. Por quê? Ele disse que se eu for criterioso e estudar, então eu vou receber uma bicicleta se eu for aprovado no fim do ano. Então você tem uma promessa, mas você tem que ver se vai ser aprovado. Então a razão da confusão pentecostal, essa balbúrdia pentecostal. Você se tranca ali, recebe uma porção de emoções, etc. E daqui a pouco sai dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo. Há uma promessa nas Escrituras que você não precisa de nenhum arrepio para crer nela. Apenas você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa não é só para aqui, para os judeus, para os gregos, para nós aqui, os circunvizinhos, mas é para todos quantos o Senhor chamar, isto é, para todos quantos o Senhor faz a promessa. E Deus deu um sopro na era pentecostal, mas agora que é a era mesmo do Espírito Santo, agora que é de fato a era da plenitude. Isto é certo, que todos que dormiram naquilo que tinham recebido no passado, eles estão com o Senhor, desde que fossem semente eleitas, predestinadas. Mas agora quem mais é dado, mais é exigido. Então, o Senhor prometeu a Abraão, mas depois que ele prometeu, Abraão ainda teve um tempo muito difícil. E depois que Jesus soprou sobre os discípulos, eles ainda tiveram um tempo muito difícil. Um tempo de prova, em que muitos voltaram atrás. Cristo foi esta promessa aos Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no singular. E a sua posteridade. Não diz, e as posteridades. Paulo é quem está falando. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade.
Paulo responde quem é essa posteridade de Abraão. Cristo, que é Cristo. Agora, no verso 28 de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, isto é mais do que bonito. Isto é significativo. Isto é importante para aqueles que de fato entendem com o Espírito, com a alma, pelo Espírito Santo, o que é a promessa. A promessa a Abraão era um filho, e este filho aponta para Cristo. Isso foi manifestado a ele através de Melquisedeque, aquele personagem sem genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu para Abraão ali e vivia por ali. Isso depois de Abraão passar por um tempo de prova, de guerra. Então Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Abraão chegou ali como vitorioso, simplesmente pela promessa. Nós somos vitoriosos através da promessa. Ele tem prometido e ele se encarrega de cumprir a sua promessa. Mas temos um tempo de prova. Temos um tempo em que a nossa fé tem que ser provada. E você tem que distinguir em meio a toda esta confusão onde está Deus, onde está o real. E há uma estrela te guiando. Essa estrela na Bíblia é um mensageiro, é a sua mensagem. Ora, isto tem nos trazido uma verdadeira luz. Sim, o que diz São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque caso contrário só judeu, só os hebreus poderiam alcançar esta promessa. Mas não são somente os filhos da carne que são os filhos de Deus, que alcançam esta promessa. E que encontra essa posteridade de Abraão, que é Cristo, este Melquisedeque, a quem nós damos os dízimos como vitoriosos, e quem nos deu sua carne e seu sangue, o pão e o vinho, o qual tomamos na ceia como um significado real, como um tipo. Como isso poderia ser misturado agora com açúcar e com fermento no pão? O fermento desse pão fala do fermento doutrinário que há no meio daqueles que estão comendo esta ceia misturada. Como estão misturados com o mundo, como estão na confusão política e religiosa de Belém de Judá. Mas enquanto isso, outros estão passando pela orientação da estrela de Deus. Você quer ver? Leia o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, e veja quem é a estrela. A estrela é o anjo é o mensageiro, guiando aqueles pequenos pastores. Ora, se o pastor é guiado pela estrela, logicamente o rebanho também será guiado. Por quê? O rebanho segue os passos do pastor, a fé dos quais imitai. Oh, eu sei que você está se rejubilando por esta graça tão tremenda, porque por um lado há um evangelho relaxando a vida, modernista liberal. Por outro lado temos aquele radical espírito religioso e que exige da pessoa coisas que ela não pode atender. E é um espírito religioso acabando com sua mente, te acusando por todos os modos. Não, mas estes que têm recebido esta promessa,
este sopro divino, este penhor de Deus, estão ancorados na palavra como Abraão estava ancorado. E ele podia dar a cada passo, por mais difícil que fosse. Enquanto se envelhecia mais, ele e sua esposa, ele dava glórias a Deus, certíssimo de que aquele que lhe prometeu era poderoso para cumprir. Agora você tem recebido esta promessa? A promessa de um credo não te faz nada. Eu estou falando da promessa da palavra, a promessa do Espírito Santo. Então você pega e dá sua vida por esta promessa. Você deixa Ur, deixa a cidade, você deixa tudo de um lado e vive por esta promessa. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida,
na forja da dor. Deus da tua alma ferida, consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvida, suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvida. Se laços estreitos a morte romper, iremos com fronte erguida, no além nossos entes queridos rever. Deus nunca as promessas ouvida, suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvida. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando, que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia, como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando, que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele